Interview Personalidades. Olá, estamos iniciando a partir de agora o programa Interview, o programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. É uma enorme alegria nos encontrarmos novamente na tela da sua TV, nas plataformas digitais, para conhecermos a história de vida da missionária Elizabeth Bandeira. A missionária Elizabeth Bandeira, ela que está à frente de um ministério na Assembleia de Deus, Campo Mogi das Cruzes, na Zona Norte de Cajazeiras, apresenta semanalmente o programa Palavra de Vida na TV Diário do Sertão. É a nossa convidada de hoje, o que nos orgulha bastante conhecermos um pouco da sua trajetória. Missionária, seja bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui. Amém, a paz para todos, né? E para mim é uma alegria, é uma honra estar participando deste programa e contando um pouco da minha história. De fato, e a gente vai se aprofundar diante da trajetória de vida da missionária. Elizabeth, cajazeirense, sertaneja paraibana. Sertaneja paraibana, nasci na cidade de Cajazeiras no dia 20 de setembro de 1971. Nasci aqui na cidade, passei um bom tempo distante, né, em São Paulo, mas retornei à minha cidade natal com muita alegria e fazendo a obra de Deus. Missionária, como foi a infância de Elizabeth Bandeira? Então, a minha infância foi um pouco difícil. Por quê? Porque nós somos de família simples, humilde. Meu pai, sou filha de Ercílio Gadelha, de Raimunda Bandeira. Fui criada ali por trás da igreja de São João Bosco, na rua Monsenhor Sabino Coelho. Estudei e foi uma infância difícil, porque meu pai, ele trabalhava, era o maior vendedor de rapadura aqui da cidade de Cajazeiras. Vendedor de rapadura? Vendedor de rapadura. Então, assim, foi uma infância difícil, com muita dificuldade, aonde ele criou 10 filhos, né? E então não foi fácil. Família enorme, né? É isso, a família grande, né? Então, meu pai trabalhava muito para poder dar o sustento para nós, né? E graças a Deus nós morávamos em uma região difícil, que todos aqui conhecem, né? Ali por trás da igreja de São João Bosco. Mas, para a glória de Deus, nós fomos pessoas que fomos criadas ali, mas o Senhor livrou, cuidou de nós o tempo todo. Meu pai trabalhava, nós estudávamos em escola pública, não era escola particular, que hoje nós já temos condições de dar uma escolaridade melhor para os nossos filhos, nossos netos, não é assim? Então, foi com muita dificuldade. A missionária Elizabeth começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Muito cedo mesmo. Muito cedo. Então, eu trabalhava, eu que comprava minhas roupas, eu que comprava meu calçado. Independente. Já era independente, não dependia mais do meu pai por conta das condições financeiras. Como era conviver nessa família com 10 irmãos? Era difícil. Era difícil. Uma época difícil. Quando a senhora lembra, por exemplo, dessa sua trajetória, o que é que lhe vem à mente, por exemplo, quando lembra da família, do pai, da mãe, dos irmãos? Assim, a gente sente que passamos por tudo isso e estamos aqui, né, para agradecer a Deus. E hoje nós podemos dar melhor educação para os nossos filhos, entendeu? A nossa condição hoje é melhor, entendeu? Então eu louvo a Deus, né, por meu pai ter trabalhado tanto, honrava o seu trabalho, honrava a sua família, cuidava com muito carinho, mas nós tivemos de trabalhar muito cedo e isso não mata ninguém. Porque hoje você não pode colocar um adolescente para trabalhar, porque processa, não é tantas coisas. Mas não, é melhor, por quê? Porque nós vamos valorizar mais tudo aquilo que nós ganhamos e aquilo que o pai da gente sofre para nos dar condições, para dar comida. Então, assim, eu louvo a Deus por ter começado muito cedo a trabalhar, né? E ter aprendido na caminhada da vida. Houve algum episódio, por exemplo, assim, de falta de algo em casa, ou então algum desejo pessoal de querer possuir algo e a família não podia, o pai não podia, a mãe não podia, e por isso que a senhora também decidiu ter essa independência? Apareceu essa oportunidade
E sabe aquela adolescente que quer uma roupa melhor, Sim. quer usar um perfume, quer usar um relógio, mas meus pais não tinham condições. Então, meu pai trabalhava no comércio e conhecia muita gente. Inclusive, quem foi meu primeiro patrão foi Mareco. Sim. Não sei se vocês conhecem, né? Mareco. Então, eu com 11 anos de idade, ele disse, olha, eu estou precisando de uma vendedora para poder vender os calçados na porta da loja, que era calçado de promoção. Aí meu pai disse, tem uma filha que é muito esperta, que ela pode fazer isso. Então eu fui, tive a oportunidade de começar a trabalhar ali vendendo calçado na porta, que era calçado de promoção, sabe? Aqueles ponta de estoque que é jogado ali para poder vender mais barato. Daqui a pouco eu já estava vendendo dentro da loja. E para vender na porta, essa liquidação tem que ser uma boa vendedora, Isso, né? tem que ser uma vendedora, boa vendedora. Então, assim, a minha trajetória de vida foi trabalhando com vendas. E eu aprendi a trabalhar com 11 anos. Com 11 anos de idade. Então, daqui a pouco eu estava vendendo dentro da loja, daqui a pouco eu já estava fazendo a contabilidade da loja e assim, sucessivamente, fui crescendo dentro da loja de Mareco. Começou vendendo na porta, depois foi ganhando mais espaço. Ganhando mais espaço e daqui a pouco eu era a melhor vendedora. Quando a senhora lembra, por exemplo, desse trabalho, né, muito cedo, qual foi aquele momento que até hoje lhe marca, por exemplo, de estar vendendo, dessa conversa, né, com o cliente, de negociar, de apresentar? O que a senhora lembra desse momento? Nossa, eu lembro assim que eu fazia tudo assim como se eu tivesse, sabe, você tá ali no trabalho, mas como se você estivesse brincando, tá entendendo? Trabalhando, brincando, eu gostava daquilo que eu fazia. É tanto que eu não estou mais trabalhando com vendas porque faço a obra de Deus. Mas minha trajetória de vida toda foi trabalhando com vendas. E era boa vendedora, vendia livros, né? Vendia livros para as escolas, né? Então, assim, eu sou uma boa vendedora. Então, a venda, por exemplo, essa vivência, né, de estar com o cliente, sempre... De trabalhando com pessoas, se tá, sabe? Na venda a gente está negociando, trabalhando, entendeu? Trabalhei muitos anos em São Paulo também com vendas. Então, minha trajetória de vida foi vendendo. E com o Mareco, por exemplo, nesse primeiro emprego que a senhora teve aos 11 anos, demorou quanto tempo? Olha, eu entrei lá com 11 anos, eu saí de lá, eu tinha 16 anos. Aí já fui trabalhar em outro lugar maior, né? Como eu era já experiente, trabalhei com ferreira, atacado, muito tempo. Me veio uma curiosidade. E quando o pessoal chegava para comprar e via aquela jovenzinha na porta, como era? Todo mundo brincava, né? Uma criança na porta vendendo. E todo mundo ria, brincava e eu começava a conversar. E ali eu ia fazendo amizade com as pessoas, entendeu? Porque sempre teve esse dom de dialogar, de conversar, de fazer amizade com as pessoas. Então, esse dom Deus me deu, então eu louvo a Deus por isso. Desde sempre. E a família, como foi a decisão de Elizabeth de iniciar esse trabalho e como era chegar em casa na convivência com os irmãos? Não, os irmãos a maioria deles não trabalhava, né? Estudavam e Elizabeth trabalhava, Elizabeth estudava, entendeu? Era assim que a minha trajetória. Conseguia conciliar? Conciliava. Estudei, terminei o ensino médio, entendeu? Então, conciliava o trabalho com os estudos. Era difícil ou não? Era difícil. Como era? Assim, a trajetória era muito cansativa, né? Porque saía do trabalho de 5h30 da tarde, aí chegava em casa, tomava banho, aí minha mãe às vezes, faça alguma coisa, sabe aquela coisa, faça alguma coisa, vai lavar os pratos, vai lavar isso. Mas eu nunca fui de cozinha não, sabe? Sim, nunca gostou, né? Nunca gostei de cozinha, de nada disso não. Minha vida foi sempre trabalhar fora. Então, chegava em casa, cansada, tomava banho, de 6h30, 6h40, descia a pé, porque nós morava por trás da igreja de São João Bosco, então a caminhada era grande. Então, eu subia aquela ladeira 6 vezes por dia. Subia e descia, né? 3 descendo e 3 subindo. Entendeu? Era assim, a pé. A pé e não reclamava de nada, não. Então, assim, eu fazia tudo com muita alegria. Porque eu sabia que no final do mês eu ia receber o dinheirinho, ia comprar um relógio, ia comprar alguma coisa, entendeu? Nunca precisei estar ajudando dentro de casa. Mas a minha necessidade eu supria através do meu trabalho. Quando recebeu o primeiro salário, Elizabeth lembra o que comprou?
eu comprei um reloginho que eu era louca para comprar. Sabe aqueles reloginhos de dedo? Não sei se você lembra. É muito antigo, é muito antigo. Aí era um reloginho, e quem vivia era Mareco mesmo, porque ele trabalhava com relojoaria, né? E eu era louca para ter um reloginho daquele dourado, parecia ouro, mas não podia comprar, né? Aí meu primeiro salário foi comprar aquele reloginho, que era muito bonito para usar no dedinho, né? Então essa foi minha alegria. Moda, isso. Na época era uma moda, né? Sucesso. Então, sucesso. E aí não podia comprar. Não tinha condições de comprar. Quando recebeu o primeiro salário, foi para comprar. Comprou justamente na loja que trabalhava. Isso, na loja que trabalhava. E ainda parcelei. Ainda parcelado. Entendeu? Então, assim, para mim, eu almejava e era um sonho que eu desejava, né? E realizei através do suor. E como foi realizar esse sonho depois do trabalho, por exemplo? Nossa, para mim foi uma alegria. Cheguei em casa mostrando a todo mundo. Uma conquista. Né? Uma conquista, mostrando para minhas irmãs, né, o que eu tinha comprado. Então foi aquela alegria na família, né? A minha irmã, mulher, comprou um para mim também. Aí daqui a pouco eu fui trabalhar para comprar para as outras, né? As outras que gostaram, então eu também trabalhei para ajudar elas também. Né? Isso. Depois de 5 anos, a senhora foi para outro emprego. Como foi essa experiência? Depois de 5 anos, fui trabalhar em outra empresa, né? Que foi a distribuidora de Ferreira Atacado. Sim. Trabalhei um bom tempo lá. E depois, nessa época, mais ou menos já tinha 18 anos, 19 anos, já tinha terminado o ensino médio. Aí a gente resolveu ir para São Paulo para trabalhar em São Paulo. Mas aí eu parei os estudos, lá só foi trabalho, trabalho, trabalho. Como foi essa decisão de ir a São Paulo? Não, a necessidade... Aliás, muita gente naquela época, né? Hoje nem tanto, mas naquela época a gente via muito, isso, né? Com frequência, a necessidade de ir até São Paulo. Isso. A necessidade também por falta de emprego, sabe? E muitas coisas, né? Eu também casei cedo demais, né? E... Com quantos anos a Eu casei com 16 anos. 16 anos. 16 anos. A minha filha tem 34 anos, vai fazer 35. Casou e eu muito tenho 50. Jovem, né? Isso, muito jovem, entendeu? Não tinha nem noção, coisa de jovem mesmo, de adolescente, né? Foi uma aventura? Uma aventura. É tanto que não deu certo. Se arrepende? Não. Assim, eu não me arrependo por conta dos meus filhos, né? Porque é o que eu tenho de mais precioso, né? Que hoje eu sou jovem, porque eu tenho 51 anos e sinto jovem. E tenho meus filhos já, né, adultos, casados, né? Pai de família, mãe de família, já tenho 8 netos. Então, para mim, essa é a alegria, sabe? Que eu tenho tempo de curtir eles, né? Sou jovem, eu ainda dou para correr ainda, né? Correr atrás dos netinhos. É verdade. Então, assim, eu estou muito feliz. Tem muita disposição, né, a missionária? Tenho muita disposição, muita. Tem que ter, aliás. Tem que ter. Missionária, com 16 anos casou e nesse mesmo período foi para São Paulo? Não, eu ainda fiquei aqui, eu acho que em Cajazeiras até completar os 19 anos. Com 19 anos foi para São Paulo? Isso, aí fui embora. Com o esposo? Isso, com o esposo. Aí lá, um foi para um lado, outro foi para o outro. Em São Paulo não deu certo? Foi. A gente era novo, sabe? Casal novo, que gostava de farra, de bebida, e terminou... Então, na época, a missionária não era convertida? Não era convertida, era convertida, entendeu? Ainda não conhecia a palavra de Deus. Com 19 anos, chega em São Paulo. Quanto tempo permaneceu? Em São Paulo eu permaneci muito tempo, muito tempo. Eu fiquei lá um bom tempo, né? Tive um outro relacionamento e fiquei viúva com 27 anos. Com 27 anos? Né? E depois, fiquei um bom tempo lá e depois vim a minha terra natal para Cajazeiras. Como foi para essa sertaneja ir para São Paulo e enfrentar tanta dificuldade, né? Isso, enfrentei muita dificuldade também, só com um filho pequeno, mas trabalhando, lutando e Deus me deu a vitória, né? Ele me deu força e eu superei todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Em São Paulo, quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou? A maior dificuldade foi ter que trabalhar e deixar muitas vezes a minha filha mais velha cuidando dos mais novos, que é a Edjane. Então essa era a parte mais difícil, né? Porque São Paulo, uma capital, um lugar perigoso. Então, assim, eu ia trabalhava, tinha que trabalhar, porque senão não mantia casa, não mantia meus filhos, né? Então, assim, essa foi a maior dificuldade para mim. Sozinha? Sofrimento, sozinha.
A filha mais velha nessa época tinha quantos anos? Ixi, a Diane tinha, eu acho que era 8 anos de idade. Uma Muito responsabilidade nova. E já imensa, tinha né? responsabilidade. Já tinha responsabilidade de cuidar dos mais novos. Inclusive, eu digo para ela, ela é a segunda mãe, né? É. Entendeu? Porque ela tem 34 anos, vai fazer 35. Então, ela é a segunda mãe dos mais novos. Por ser a mais velha e por ter essa responsabilidade. Entendeu? Que hoje, e isso é bom, né? Isso é bom. E muitas vezes a gente está vendo aí hoje os pais criando os filhos como se fosse um príncipe, uma princesa, né? Assim, ai, não faz nada, não bota para lavar uma louça, não carrega a bolsa da escola porque é pesada, sabe? Então, assim, eu acho que quando dá a responsabilidade e quando o filho cresce, ele se torna uma pessoa mais responsável, mais competente com aquilo que vai fazer. Faz com mais responsabilidade, faz com mais amor, entendeu? Então, eu vejo que isso não fez mal, isso fez bem. Tanto naquela época preocupava, mas hoje... né? Naquela época preocupava, entendeu? Mas hoje, louvo a Deus por isso, de ter dado também essa responsabilidade para ela, de ter criado com sacrifício. E isso faz bem. No momento foi triste, né? A gente fica triste. Ai, vou deixar, preocupante. Minha filha tem 8 anos. Ai, vai fritar o ovo, vai fazer alguma coisa, mexer no fogão, não é assim? Era preocupante, mas passamos por isso, ainda mais porque naquela época não tinha facilidade da comunicação como hoje, né? Não tinha o celular, não tinha o WhatsApp, não tinha como se comunicando, né? Então, assim, eu sofri até mais, né? Porque verdade. Chegava, ter que trabalhava com vendas e chegava no trabalho, tem que estar com um sorriso, não é assim? Porque vendedor, ele tem que estar sorridente. Não é assim? Os problemas de casa, deixa-se em casa. O trabalho, a gente não leva nossos problemas de casa para o trabalho. Isso é para qualquer situação da nossa vida, não é assim? Verdade. Até porque as pessoas não têm nada a ver com nossos problemas de casa. Então, a gente tem que chegar em casa, chegar no trabalho, demonstrar alegria e atender o cliente com alegria, né? A minha gerente dizia, meu Deus, tu com tanto problema que tu passa, tu tem que sustentar uma casa, tu tem que sustentar filho, tu tem que se preocupar com o filho, e tu chega no trabalho, é esse sorriso e ainda é a melhor vendedora, né? Porque a gente tinha que bater a meta. Então, assim, eu superava tudo isso. Tudo isso. Então, assim, eu glorifico a Deus. Por Deus, né? Eu não conhecia ainda as Escrituras Sagradas. Não conhecia ainda. Mas, mesmo assim, Deus já cuidava. Que Ele cuida de nós. Já preparava, né? Já preparava. E como foi a vida em São Paulo? Depois, os filhos foram crescendo, se tornando independentes e Elizabeth. Na verdade, eu já estava aqui no sertão, já estava na Paraíba. Eles ainda vieram pequenos. Eles ainda vieram com a idade de adolescentes, entendeu? Foi. E aqui foi que casaram, né? Conheceram a sua esposa. Mas foi em São Paulo que a missionária encontrou o seu verdadeiro amor. Isso. Foi, na verdade, depois de muitos anos só, né? Depois de um bom tempo só, né? Tinha vindo para Cajazeiras, né? Tive outro relacionamento estável, mas eu não era casada. Depois conheci a palavra de Deus e sabia que a gente que está fazendo a obra de Deus, a gente precisa casar, ter uma vida direita diante de Deus, entendeu? Então, assim, tive um relacionamento, então não deu certo. Ele foi para um lado, eu fui para outro, e depois de um tempo, né, conheci esse meu esposo, né, que a gente casou em 2017. Então, não faz tanto tempo, né? Casamos em 2017. Lá em Conceição do Piancó, ele veio de São Paulo, a gente se conheceu. Como foi que a Elizabeth conheceu o esposo? Então, assim, na verdade, ele faz parte do nosso ministério, né, em São Paulo, e eu estava já estava sozinha há muito tempo. E ele foi mandar um convite para mim. E eu comecei... Virtual, então começou virtual. Isso, virtual. Né? Aí quando eu vi que ele era do mesmo ministério, aí eu fui procurar o pastor dele, ele disse, né,
falou sobre a pessoa dele, e assim a gente começou a orar e aí se identificamos, né? E deu certo. Ele veio aqui me conhecer minha família, e depois eu fui lá conhecer a família dele em São Paulo. Então começou virtual, mas isso, veio para o mundo físico mesmo. Né? Isso, a gente começou virtual. Né? Quanto tempo nessa transição de quando se conheceram virtualmente até se conhecer pessoalmente? Olha só, a gente começou a conversar em março e a gente casou em outubro. Então foi rápido, Foi né? rápido, foi. A gente começou a conversar e aí se bateu tudo. Deu tudo certo, aí eu fui para São Paulo, a gente noivou lá e depois ele veio para cá e a gente casou. E em 2017, Elizabeth já era convertida? Já era convertida. Como foi a conversão de Elizabeth? Minha conversão, na verdade, eu me converti em 2007. Né? E uma vizinha minha, que era crente, né, evangélica, e ela começou a me convidar. Comecei a receber um convite, vamos lá, na igreja, vamos lá ouvir a palavra. Na Assembleia de Deus? Isso, na Assembleia de Deus, Madureira. Isso. E ela começou a me convidar, né? E eu comecei a ir para a igreja, comecei a gostar, né? Antes de me converter, eu gostava muito de farra. Uma dançarina de forró, gostava de dançar forró, gostava de beber cerveja, gostava de farra, gostava muito, né? E aí a minha vizinha começou a me convidar para ir para a igreja. E eu comecei a fazer a caminhada. Comecei a gostar, comecei a me alimentar da palavra. E ali a palavra foi entrando no meu coração. E aí Deus foi moldando, me transformando a minha vida. Depois a Elizabeth já foi liberta das farras. Eu gostava de farra demais. Podia ver uma lata batendo. Não praticava nenhuma religião? Não. Na verdade, minha mãe criou nós na religião católica, não é assim? Sim. E fomos criados ali, para a igreja de São João Bosco, indo para lá, né? Mas, quando eu comecei a conhecer a palavra, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós erramos por falta de conhecimento. Enquanto nós não conhecemos, nós somos pessoas ignorantes. Não é assim? A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente faz coisas, para nós é tudo normal, não é assim? Porque nós ainda não conhecemos. Enquanto não conhecemos, é tudo normal que a gente faz. Não é assim? Dançar forró, vamos beber, vamos fazer isso, não é assim? E um abismo chama outro abismo. É assim. Um abismo chama outro abismo. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer as Escrituras Sagradas. 2007. Então eu comecei a me libertar. A não praticar mais aquilo que desagrada a Deus. E eu comecei a ver que eu precisava, que nós estamos aqui, mas nós estamos de passagem. E nós temos que preparar um lugar. Que o Senhor foi preparar um lugar para nós. Sim, mas precisa nascer de novo. Lá em João 2 diz que é necessário nascer de novo. Aí Nicodemo diz assim, mas como pode, Senhor, um homem velho entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele disse, em verdade vos digo, tem que nascer da água e do Espírito. Então não importa a idade. Você pode ter 15 anos de idade, você pode ter 30 anos de idade, você pode ter 80 anos de idade. A partir do momento que você se arrepender daquilo que você praticou e descer as águas, nascer do Espírito, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a partir do conhecimento, eu comecei a mergulhar na palavra, no conhecimento. E através disso, o Senhor moldou a minha vida. Coisas que eu sentia falta, hoje eu não sinto mais. Que eu ainda nova convertida e a igreja diz, meu Deus. Aí o pastor dizia, quem quer aceitar Jesus? Aí eu ficava, meu Deus, eu vou deixar de dançar forró. Sabe?
mas eu vou deixar disso, mas eu vou deixar daquilo. Sabe aquela coisa? Começa a ter um confronto, um né? confronto, um choque. Um conflito. Um conflito espiritual. A carne e o espírito. A necessidade da carne, daquilo que você gosta, e o espírito, porque é uma batalha constante. Isso. Então, assim, quando eu comecei a conhecer as Escrituras Sagradas, eu comecei a me libertar. Porque quem faz a obra de libertação no homem não é o pastor, não é a missionária. É a palavra, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Aquilo que eu cometia, eu não quero cometer mais. Então, nós temos testemunhos de coisas que... Nós somos testemunho vivo, sabe? Quando a gente está no mundo, na farra, na bebida, a prostituição, não é assim? A prostituição, porque você fica com um, você fica com o outro, não é assim? E lá é tudo banda voou, né? Tudo normal. Mas isso não é normal. Isso não é normal. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, Deus me libertou. E eu não senti mais a necessidade de estar nos forró. Demorou? Eu demorei uns 8 meses. Uns 8 meses. Para se adaptar. Para se adaptar. E como era a vivência, por exemplo, como nova convertida e as amizades? Sim, as amizades vinham. Porque os convites, eles continuavam, né? Né? Continua, mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra e nós abrimos mão disso, as amizades, automaticamente, elas se afastam da gente. Foi doloroso esse afastamento? Não. É tanto que chegavam, às vezes, chegavam algumas na minha porta e diziam assim, ei, mulher, vamos tomar uma cervejinha? Sabe, eu tinha 3 amigas, que uma mora na Itália, 2 moram na Itália e uma mora hoje em Campina Grande, que morava aqui em Cajazeiras. E elas, quando vinha da Itália, elas sempre iam na minha porta, porque eu sempre tive carro para andar, sabe? Tinha condições financeiras. Então, essas amizades sempre vinham. Vamos lá, Elizabeth, vamos tomar uma cervejinha? Aí eu dizia, olha, eu não tomo mais cerveja. Eu aceitei Jesus. E minha vida não é mais a mesma. Se você quiser ser minha amiga, se você quiser ir para o culto comigo, eu quero te fazer um convite. Se você quiser ir para o culto comigo, eu até vou com você, para você tomar o seu uísque. Aí a gente combinava, sabe? Eu digo, eu vou lá, você toma seu uísque. Agora, eu não vou tomar. Você toma seu uísque, mas depois que você tomar o seu uísque, quando for 7 horas da noite é hora do culto. Aí você vai comigo, tá certo? Aí tá certo, assim vai. Aí assim nós combinávamos, sabe? Só que ela não quis saber de Jesus. Elas não quiseram saber. Não quiseram abrir mão. Então, eu comecei a orar e eu dizia, Senhor, eu preciso... As amizades da gente termina levando a gente, sabe? Aquele convite, vamos. Senhor, afasta de mim. Eu quero estar na tua presença. Afasta de mim. E eu comecei a orar. Aí Deus permitiu as 2 ir embora para Campina, a outra foi embora para... Não, 2 foi para a Itália, a outra foi para Campina e Deus levou a família todinha para Campina Grande. Então, assim, essas 3 pessoas que vinham na minha porta, elas pararam de ir na minha porta por conta disso. Por conta que Deus levou ela para longe, porque eu pedi, sabe? Porque então, foi resultado da oração. Isso, resultado da oração. Porque assim, Senhor, como é que eu vou me libertar se essas pessoas, sabe, ficar ali, sabe, tentando. Porque, claro que o adversário das nossas almas vai realmente mandar, não né? É fácil, né? Abrir mão da amizade, né? Não é fácil. Mas também eu sabia que era amizade, sabe aquela amizade? Sim. Amizade. A chamada amizade de mesa de bar. Amizade de mesa de bar, sabe? Porque eu tinha carro para ir, eu ia levar, eu tinha dinheiro, tá entendendo? Então, não era amizade, aquela amizade de todos os momentos, na hora da dor, na hora... Não era essa amizade. Era amizade só de hora de farra, entendeu? Então, Deus se encarregou de tirar. Foi o próprio Deus, através da minha oração. Porque eu disse, Senhor, eu quero andar na tua presença. Então, eu preciso eliminar tudo que me faz mal.
elimina do meu caminho. E Deus começou a fazer. Deus começou a fazer. Então, para a glória de Deus, né? Não tenho mais amizades de estar me chamando, até porque nem chama mais, né? Porque sabe que eu não vou participar, entendeu? Então, para a glória de Deus, Deus fez a obra de libertação e transformação na minha vida. Quando foi que Elizabeth deixou de ser apenas uma fiel e se tornou missionária? E qual é o projeto missionário que Elizabeth desenvolve? Olha só, no ano de 2012, né? Eu comecei a fazer um trabalho de evangelismo na garagem da minha casa, né? Colocava umas cadeiras, convidava os vizinhos, convidava outro. E assim, Deus colocou no meu coração, porque tem um versículo da Bíblia que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o meu coração queimou para pregar o evangelho, para ir. E eu entendi, meu Deus, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de outro também. De outras pessoas. Porque às vezes as pessoas estão ali, entram na bebida, entram na droga, achando que vai resolver o problema dela. E ao contrário, o problema vai ficar pior. Não é assim? Verdade. Não vai melhorar, vai piorar. Então eu entendi que eu disse, meu Deus do céu, eu tinha carro, dinheiro, sabe? Família, meus filhos, tinha tudo. Mas eu sentia um vazio no meu coração. E esse vazio era a falta de Deus. Sabe, você tem tudo. É como você ter um tesouro nessa terra, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Não é assim? Então eu senti aquele vazio no meu coração e quando eu comecei a ter esse encontro com Deus, eu comecei a entender que as pessoas precisam conhecer esse Deus poderoso que fez o céu e a terra, sabe? E que não precisa nós não precisamos ver, mas nós precisamos sentir Ele em nós. E assim como Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na vida de outras pessoas. E eu comecei a queimar o meu coração diante disso. Eu preciso pregar o Evangelho e mostrar às pessoas o caminho. E começou em casa? E comecei na garagem da minha casa. Comecei a pregar na garagem da minha casa e ali daqui a pouco nós fomos... Inclusive o primeiro ponto de pregação foi onde nós estamos hoje, que é no bairro São José. No bairro São José. No ano de 2012. Saiu da minha casa, nós fomos lá para o bairro São José. E dali, começamos a expandir, né? Hoje está ligado com o campo de Mogi das Cruzes, mas antes não era. Em 2015 não era o campo de Mogi das Cruzes. Então, hoje nós temos congregação Bonito Santa Fé, Conceição do Piancó, Itaporanga, Souza, Marisópolis. Aqui em Cajazeiras tem 3. Então, foi tudo, são ramos que saiu de uma semente que foi semeada ali na garagem da minha casa. Então, essa história, essa árvore foi plantada aqui na cidade de Cajazeiras. E dela saiu muitos ramos, que essas congregações tudo são ramos. Cajazeiras é a igreja mãe, que foi fundada na garagem da missionária Elizabeth. No início, como era esse convite? Quem eram os convidados para a garagem da Elizabeth? Ixi, tem vários convidados, vizinhos, né? A gente convidava os irmãos que louvavam, e ia louvar, e convidava as pessoas lá de próximo, de casa. Daqui a pouco já tinha mais ou menos umas 15 pessoas. Esse convite era bem aceito ou havia uma certa resistência? Não, tem resistência. Sempre tem, né? Tem. Porque muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de muita coisa. Você está entendendo? Então, assim, a gente convida. Se convidar 100, se for 10 é lucro. Se for 1 é lucro. Se for 1 é lucro. Porque uma alma olha só, é melhor uma alma na presença de Deus do que 1000 lá fora. Assim diz a palavra de Deus. Então, se for 1 é lucro. 1 é lucro. Então, assim, saber que as almas são importantes e que Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário por nós.
por nós. Mas para que nós seja filho, nós precisamos se entregar. Tu está entendendo? Quais são os frutos dessa árvore que foi plantada na sua garagem hoje? Hoje, então, os frutos são esses. São as congregações que têm muitos membros, né? Pessoas que testemunhos de vidas que era alcoólatra e hoje não é mais. Mudança de vida. Mudança de vida. Testemunho de vida. Testemunho de vida. Pessoas que era depressiva, pessoas que tentou suicídio várias vezes e Deus livrou. É testemunho. Pessoas que eram viciadas em droga, hoje não é mais. Pessoas que não tinham um relacionamento sério, hoje está casada, pai de família. Ou pessoas que eram homossexual e hoje é pai de família. E são frutos. Como é para Elizabeth olhar esses frutos hoje? Nossa, eu olho com muita alegria, sabe? Mesmo que tenha pessoas que não estejam mais ali, esteja congregando em outra denominação, mas estão servindo a Deus. E isso, nós pregamos e nós não podemos pregar a placa de denominação. Nós precisamos pregar Jesus, o Salvador, que Ele foi que veio e morreu por nós. Então é por Ele, é para Ele todas as coisas. E que tudo que nós faz é para a honra e glória dele, não é para nós não. Porque para nós, não é assim? Missionário, e por que essa ligação com o Ministério de Mogi das Cruzes? Então, no ano de 2012, que veio um pastor de lá de São Paulo, e ele não tinha condições de manter a igreja, né? E ele terminou passando, né, o campo para Mogi das Cruzes. Ele vendeu o campo para Mogi das Cruzes. Então, terminou Mogi das Cruzes ficando aqui na cidade de Cajazeiras. E tem aí os missionários que ele às vezes manda de São Paulo, sustenta missionários aqui na cidade de Cajazeiras, entendeu? Através da denominação de Mogi das Cruzes. Mas a senhora tem um trânsito, assim, em várias outras denominações, né? Sim, sim. A gente visita outras denominações. Como surgiu o projeto Resgatando Vidas? O projeto Resgatando Vidas surgiu lá na cidade de Mauriti, Ceará. Né? Então, esse projeto a gente começou a pedir ajuda às pessoas, para poder ajudar as pessoas com cestas básicas. Eu ia muito em São Paulo, trazia roupas e fazia doação de roupas para bazar, para doar às pessoas que não tinham. Muitas vezes fazia bazar para arrecadar dinheiro, tá entendendo? Então, foi esse o projeto. Então, esse projeto vai muito além, porque o nosso intuito é tirar as vidas que estão lá fora, que a gente anda na rua, a gente vê quantas pessoas se drogando, quantas mulheres, pessoas que estão ali, viciadas no crack, andando na rua, sabe, assim, desorientados, sem ter um emprego, sabe, sem ser reconhecido até como um cidadão pela sociedade, não é assim? São desprezadas. E então, assim, o intuito é esse, resgatar essas vidas. Nós vamos começar agora também um trabalho no presídio de Cajazeiras. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de missões feito em presídios na Europa. E eu vejo, e eu trouxe até para cá, até já entrei em contato com o diretor do presídio, para a gente ver se a gente consegue colocar na cidade de Cajazeiras. Por quê? Porque muitas pessoas estão ali porque fez algum delito, algum erro na sua vida. Mas só que elas precisam ter oportunidade de saber que elas têm a oportunidade de ser um cidadão, de trabalhar. De consertar o erro. De consertar o erro. Eu sei que vai ter pessoas que não querem consertar. Mas, diante daquelas pessoas que tem ali, tem muitos que querem mudança de vida. Mas muitas vezes eles saem dali, mas não têm oportunidade na sociedade, como uma porta de emprego, como se manter. Não tem. Não é assim? Aí volta a fazer os delitos novamente. Volta a roubar, não é assim? Volta a traficar. Então, assim, eu aprendi um pouco, né, que eu tive a oportunidade de ir para a Europa.
de conhecer o trabalho feito dentro dos presídios. Que eles estão ali, mas eles precisam ser educados e valorizados também como cidadão. Tá? Ter um emprego, até mesmo dentro do presídio. Sabe? Trabalhar, ter condições de quando ele sair, eles terem dinheiro para manter a sua família. Então, assim, é a cidade de Cajazeiras, não só a cidade de Cajazeiras, como o Brasil precisa disso. Precisa de um projeto que elas saem dali, porque entra dentro do presídio e sai pior do que o que entra. Não é assim? É. Eles saem pior do que o que entra. Porque quando chega na rua, eles são vistos de maus olhos. E nós temos que entender. Esse projeto a senhora viu na Europa? Na Europa. Vi na Europa. Então, isso me acendeu, sabe? Que experiência foi essa? Essa experiência foi máxima de ir, de fazer evangelismo, de conhecer pessoas ali de vários países, né? Que fez delito dentro do presídio, né? Até mesmo por tráfico de drogas. Foi a Itália que a senhora visitou? Não, eu fui até a Espanha. Isso. Então, eu tive essa oportunidade e quando eles saem, eles vão fazer trabalho de arte, sabe? Para o próprio presídio vender e conseguir verbas, dinheiro. Então, assim, isso me alegrou meu coração. E há necessidade no nosso país disso. Sabe? De pessoas que erraram ali, mas elas não têm valor nenhum para a sociedade. Não tem. Então, assim, isso seria um projeto do meu coração. A senhora sonha com esse projeto? Eu sonho com esse projeto. E muito além do que isso. Sabe? Quantos viciados estão aí na rua, os pais não têm condições, pedem socorro para levar para uma clínica, para poder eles ser libertos. Não é só levar para uma clínica, eles também precisam conhecer a palavra. Porque enquanto levar para uma clínica, gastar dinheiro e ele não tem conhecimento aqui, vai sair do mesmo jeito. Então, eu tenho esse projeto no meu coração. E eu creio que Deus vai realizar na cidade de Cajazeiras. É projetos que arde, sabe? De pais que chegam pedindo socorro. Sabe, meu filho está na droga, meu filho está roubando um bujão dentro de casa, sabe? Está tirando as coisas de dentro de casa para poder comprar droga, né? Para poder levar para uma clínica. Não tem condições. A senhora escuta muito esses relatos? Escuto muito, muito. Sabe, muito. Então, assim, e na verdade nós não podemos fazer nada. Esse sentimento de impotência, de não poder fazer nada isso é triste. É duro, né? É duro. Você não poder, você não ter condições de fazer isso, sabe? Porque se tivesse condições, vai lá. Leva lá para Juazeiro, paga, não sei se é um salário mínimo, que é para poder manter um jovem ou uma jovem lá na clínica. E nós temos espaço para isso. Nós temos espaço, estrutura para isso. E por que não? Por que nós não fazemos? E está na hora de Cajazeiras ter um. E está na hora de Cajazeiras ter um. Então, esse projeto arde. E eu creio que Deus vai realizar. A senhora tem rezado nessa... Isso, tenho orado muito. E Deus vai preparar. Eu creio que Deus vai preparar tudo. Esse ano, não sei se vai acontecer em 2023, mas daqui para 2024 vai acontecer. E eu profetizo em nome de Jesus, para tirar essas vidas que estão aí na rua, com oportunidade de sair de lá, sabendo que ele tem jeito para a vida dele, que é a solução, a mudança de vida. Então, o programa, né, aonde nós chega, não só o programa Palavra de Vida, mas aonde nós chega, nós pregamos que ainda tem vida aí. Que não está acabado, não está destruído, sabe? Não está destruído. Porque enquanto há vida, há esperança. Verdade. E esse é o nosso dilema. Ainda tem vida, tem esperança. Então eu creio que eu vou ver aqui na cidade de Cajazeiras muitas famílias sendo resgatadas e muitos saindo da rua por conta das drogas. E a gente espera que de fato, né, Cajazeiras seja esse local e que essa árvore cresça, né? Isso, que essa árvore cresça. Né? Isso, só precisa de força. E de apoio, né? E de apoio, nós precisamos de apoio. Está entendendo? Se todo mundo, se todos semear um pouco,
vai dar muitos frutos. Não é assim? Com certeza. A semente é plantada, a árvore cresce e depois a gente vai colher dos frutos da nossa plantação. Com certeza. Não é assim? E se nós plantar a boa semente, nós vamos colher um bom fruto. Missionária, nesse nosso programa Interview, eu vou pedir agora, nesse momento, que a senhora possa comentar para a gente algumas fotos que irão aparecer no nosso monitor, para quem está nos acompanhando também agora, poder conhecer ainda mais, né? Já falando sobre a sua trajetória, sobre o seu testemunho, mas eu gostaria que a senhora pudesse falar também para todo o nosso público e apresentar a sua família. Sim, a minha família ali. Isso aqui foi agora recentemente, né? Meu esposo, o presbítero Paulo. Tá ali a minha filha Edjane, que ganhou o DNA há pouco tempo. Meu filho Hudson, André, né? Luiz Henrique é meu neto mais velho, tem 18 anos. Minha netinha Vitória tem 11 anos de idade. A Ashley tem 7 anos. O Pedro. E ali de rosa sou eu. Estou toda desajeitada, né? A missionária Elizabeth. Em casa, literalmente. Em casa, literalmente. Família toda reunida. Família reunida. O que significa família para a missionária Elizabeth? A família é tudo. Aí meu papai, aí seu Ercílio, vendedor de rapadura, aposentado, também era guarda municipal aqui na cidade de Cajazeiras. E minha mãe, que sempre foi do lado, Dona Neném, né? Ali foi aniversário de 65 anos de casados, né? E eles residem ali, por trás da igreja de São João Bosco. Continua, né? Isso, continua ali, na cidade, por trás da igreja de São João Bosco. Quando a senhora olha essa foto, seu Ercílio e a Dona Neném, sua mãe e seu pai? Minha mãe é lúcida, sabe? Mas meu pai já está com 89 anos, né? Já não tem aquela lucidez, mas é brincalhão, sabe? Para mim é uma alegria. Quando vê essa foto, o que vem à mente da missionária? Eu fico feliz porque eles dois aceitaram Jesus, foram batizados, né? Minha mãe com 81 anos aceitou Jesus. Minha mãe era católica, apostólica romana, andava com a velhinha acesa. Só vivia ali na igreja de São João Bosco. E eu presenteei ela com a Bíblia. Eu disse, mãe, apenas vou te dar a Bíblia. Aqui é o maior tesouro. E eu vou dar a senhora de presente. E ela começou a ler. Foi na época que eu fui fazer missões no Ceará. Quando eu voltei, ela tinha lido a Bíblia. E quando eu voltei, ela disse, eu quero aceitar Jesus. Isso foi minha maior alegria. Senti alegria no meu coração. Ela e meu pai aceitaram Jesus e foram batizados. E hoje faz parte da ceia do Senhor, né? E eu louvo a Deus pela vida dos dois. Porque no dia que Jesus vier buscar, ele já está, um lugarzinho dele já está lá preparado. E isso eu vou falar com alegria, muita alegria, não é assim? Porque Deus não se agrada da morte do ímpio, não é assim? Mas aquele que entregou sua vida para Jesus, pronto. Aí meus filhos também, olha só, me beijando, Edjane. Muito amor envolvido. Né? Nossa. Muito amor envolvido, né? Isso. O que é ser mãe para a missionária? Para mim, ser mãe é tudo. Para mim, ser mãe, vó, sabe? Minha maior alegria são os tesouros que o Senhor me entregou, né? E hoje eu não digo que eu tenho mais só os filhos de sangue, mas eu tenho filhos na fé. Não é assim? Que é os que a gente cuida na igreja, verdade. São filhos na fé. Né? São muitos, né? É tanto que me chama de mãe de todos. Mãe de todos. E eu louvo a Deus, né? Que Deus, esse amor, que a gente... Porque a Bíblia diz que com o tempo o amor de muitos se esfriaria, né? Mas eu sinto alegria no coração e amor, assim, pelas pessoas que vêm, sabe? As pessoas que eu evangelizo, que eu vou até elas, a gente sentir este amor no coração. E o amor é sofredor, né? O amor sofre, né? Mas... O amor é paciente É também, paciente, né? Nossa.
Tem que ter muita paciência. Então, assim, é um processo, sabe? Quando as pessoas vêm, quando a gente começa a tratar ela ali dentro da palavra, sabe? Que elas vêm cheias de coisa. A Bíblia diz que nós somos o barro, não é assim? Deus é o oleiro. Aí o barro vai para a mão do oleiro assim, aí ele vai moldando, moldando. Aí o barro não vem cheio de sujeira, né? Pedra, capim, tantas rapinas que vem ali, mas o Senhor vai, ó, vai ali girando, moldando. Se não prestar, quebra de novo, mas eu vou moldando. Daqui a pouco ele deixa a gente... Tá pronto. Ele diz, agora sim, agora esse vaso eu vou usar. Missionária, no finalzinho do nosso programa, gostaria que a senhora pudesse deixar uma palavra para quem está nos acompanhando agora, uma reflexão. Uma reflexão. Diante de tudo isso que nós já falamos aqui nesse nosso programa, gostaria que a senhora pudesse deixar uma palavra de esperança também, né, e de vida para todos nós. A palavra do Senhor, ele diz lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, aonde esteja eu, esteja vós também. Então Jesus, ele veio à terra em forma de homem, mas ele era Deus. E ele disse, eu vou preparar lugar para onde esteja eu, esteja vós também. Então que nós aqui nessa terra, todos os dias da nossa vida, nós devemos nos preparar, entregar a nossa vida para Jesus, enquanto é tempo. Porque lá tem um lugar assim preparado para mim e para você. Então, entregue sua vida, busque uma igreja, né? Escute a palavra. Você que está aí em casa, tem uma Bíblia Sagrada, comece a ler, a se alimentar da palavra. Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. E foi através dela que eu fui liberta e transformada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Missionária Elizabeth, muito obrigado. Glória a Deus. Foi uma excelente entrevista. Glória a Deus. E a gente reforça, inclusive, para quem está nos acompanhando, que toda sexta-feira, às 17 horas, ou melhor, às 16 horas. 16 horas, estamos aí. Então, toda sexta-feira, 16 horas, o Palavra de Vida. Isso, Palavra de Vida, compartilhe, né? Porque quanto testemunho de pessoas que chegam assim, nossa, eu estava ali depressiva, eu estava querendo se matar. Chega pessoas que, e através do programa, fui liberta. Porque o adversário da nossa alma, ele é espírito. Satanás. Ninguém vê, mas ele tenta. Não é assim? E quantas pessoas estão, olha, falando no ouvido, se mata, não tem mais jeito, né? Se droga, sabe? Então, se você ouvir a palavra, Deus te dá o livramento de morte, né? Livramento. Então, escute a palavra de Deus, né? Aonde você estiver, no hospital, no presídio, compartilhe com seus amigos, no canal do YouTube, né? Assim, nas plataformas do YouTube e o canal da TV Diário do Sertão. Glória a Deus, eu louvo a Deus em nome de Jesus. E eu reforço para você que toda sexta-feira, às 16 horas, a missionária Elizabeth Bandeira comanda o programa Palavra de Vida na TV e nas plataformas digitais. Muito obrigado, missionária. Glória a Deus, amém. Nós estamos também, em uma campanha de 52 dias. Campanha de reconstrução, campanha de restituição. Eu não sei o que está destruído na tua vida. Na área familiar, financeira, na saúde, o que está destruído. Mas nós começamos dia 4 de janeiro e vamos finalizar dia 24 de fevereiro. São 52 dias de jejum e oração. Então esteja conosco ali na Avenida José Américo de Almeida, número 670, bairro São José. Leve sua família, leve o seu filho, alguém que esteja precisando, em nome de Jesus. Muito obrigado, missionária. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus e abençoe. agradecemos também a você que esteve conosco nesse nosso programa Interview. Hoje conhecemos a trajetória da missionária Elizabeth Bandeira e, claro, que em outra oportunidade conheceremos também outras personalidades. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Interview Personalidades.